E aí, pessoal, beleza? Vim trazer mais um vídeo pra vocês, um vídeo que eu já tava devendo há muito tempo. Eu já tinha até desistido, gente, de gravar vídeo pro canal, mas hoje, por acaso, eu recebi um comentário num dos meus vídeos antigos. E aí, me lembrei que eu tinha tido essa conversa com o Dário, exatamente sobre o custo de vida em Portugal e na Irlanda, porque eu tive em Portugal na semana passada e o clima lá tava muito gostoso. E eu falei, será que a gente não devia voltar para Portugal e tal, né? Pra quem não sabe, os meus pais moram em Portugal, então assim, pra mim foi muito difícil sair do Brasil para Portugal. E muito difícil também sair de Portugal para Irlanda, que é onde eu moro agora, porque nas duas vezes eu tive que deixar os meus pais para trás. Se você tá aí em Portugal, você já imigrou, né? Já saiu do Brasil e foi para Portugal e você já não tem família aí, então você já não vai passar essa dificuldade de deixar a sua família pela segunda vez. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Hoje eu quero falar de números. Eu dei aqui uma breve resumida na situação. Eu tô falando, gente, da minha realidade. Eu tô falando das cidades que eu morava em Portugal e tô falando da cidade que eu moro aqui e na Irlanda. Eu sei que o custo de vida em Lisboa, Porto, outras cidades grandes pode ser bem diferente do que eu vou colocar aqui. Mas eu não tenho essa vivência, não tenho essa experiência, então não posso falar sobre o que eu não sei. E na Irlanda a mesma coisa. Se você é de Dublin, Cork, Galway, se você é de cidade Limerick ou outras cidades que tem o preço do arrendamento, né, do aluguel muito mais caro do que eu vou falar aqui, ou se você tem outros gastos com transporte público, essas coisas, então você pode deixar aqui nos comentários qual que é a sua experiência. E é isso, gente. Eu vou tentar falar das coisas básicas. Eu sei que existem muitos gastos que são relativos. Por exemplo, gasto com saúde, gasto com educação. Pronto, educação nem tanto, porque a minha filha estudava na escola pública lá em Portugal, estuda aqui e é a mesma coisa. Não pagava lá nada e não paga nada aqui. Lá ela ainda pagava os almoços, aqui ela não paga nada mesmo. E é isso. Mas, gente, para o vídeo não ficar longo, vamos logo direto ao assunto. Eu fiz as contas baseadas no salário mínimo de Portugal e no salário mínimo da Irlanda, porque eu acredito que é a coisa mais fácil de se basear, e também porque a gente ganhava a volta de um salário mínimo em Portugal e a volta de um salário mínimo aqui na Irlanda. Não muito mais, nem muito menos. E a única coisa que eu coloquei de diferente no caso de contas é porque em Portugal a pessoa tem o direito ao 13º, o subsídio de Natal e o subsídio de férias, então a pessoa tem 14 salários por ano. E aqui na Irlanda é só os 12 salários. 12 salários, na verdade, aqui recebe por hora, então é diferente. Mas não tem esses benefícios. Se tiver, gente, alguém me fala, porque eu tô aqui desde o ano passado e eu não recebi nenhum subsídio de Natal, nada disso. Então, se alguém soubesse, tem. Eu acho que não tem, pelo que eu já fiz nas minhas pesquisas, não tem. O salário mínimo atual em Portugal é 870 euros. E eu já fiz a conta com os duodécimos de subsídio de Natal e férias. E tirando os descontos de IRS e Segurança Social. E também não calculei subsídio de alimentação, porque tem pessoas que recebem, tem pessoas que não recebem. Por fim, gente, coloquei aqui para arredondar a conta, que a pessoa leva líquido para casa 900 euros. Se isso estiver muito distante da realidade, vocês deixam aqui nos comentários. Mas pelo que eu converso com as pessoas que eu conheço em Portugal e que recebem um salário mínimo, é a volta disso que elas recebem, 900 euros limpos na conta. E eu vou fazer a conta para uma família de 2 pessoas trabalhando e, no caso, uma filha, né? Mas não é tão diferente, principalmente os gastos que eu vou colocar aqui. Então, eu coloquei uma pessoa, uma família em Portugal, em que cada um dos adultos ganha 900 euros e eles têm 1.800 euros de renda líquida por mês. O primeiro gasto que eu coloquei seria com aluguel, que é um gasto muito importante, tanto o aluguel ou prestação da casa. Coloquei 600 euros. Eu estou me referindo, como disse, a volta Leiria, Porto de Mós, cidades do interior, cidades que têm um arrendamento nesse valor. Se você mora em Lisboa e você paga 1.000 euros, ou se você mora na Serra da Estrela e você paga 200 euros de renda, muito legal. A conta para você é diferente, mas eu tô falando aqui pela média, eu tô fazendo baseando na média. E eu acredito que em 2025 a base de aluguel para uma família de 2 pessoas seja 600 euros.
Energia, água, gás e telefone. São gastos obrigatórios que você tem para sobreviver, né? Telefone, que eu digo, é telefone, internet, essas coisas, né? Eu coloquei aqui, baseado nos gastos que eu tinha em Portugal quando eu morava, eu gastava em média 200 euros entre essas 4 coisas: energia, água, gás e telefone. 200 euros. Seguro de carro. Eu quis colocar isso porque o seguro de carro aqui é bem diferente o preço. É bem mais caro e muita gente fala, ah, não compensa morar fora por causa dos custos de vida. Então eu quis colocar, tipo, uma coisa que realmente é bem mais caro aqui do que em Portugal e a gente fazer então essa comparação. Em Portugal eu pagava 30 euros de seguro de carro para 2 carros, tipo, era 15 euros cada um por mês, era só aquele seguro para terceiro, sabe? E os carros também não eram, né, novos e tal, então a gente pagava em média 30 euros de seguro, e as despesas do supermercado em Portugal eu gastava uma média de 70 a 100 e pouquinho euros por semana. Eu coloquei aqui 100 euros por semana, 400 euros de despesa de supermercado, o que me deu um total de 1.230 euros de gastos. Então, vamos supor, né, supondo que eu e o Dário trabalhassem em Portugal e ganhasse 900 euros limpos cada um, salário mínimo, um pouquinho, coisa mais ou menos, a gente ia ganhar 1.800 e a gente ia ter de gastos 1.230, o que sobraria 570 euros por mês pra gente em Portugal. Gente, eu não tô colocando financiamento de carro, crédito pessoal, gasto com combustível, lazer, roupa, essas coisas, porque isso é muito relativo, depende das pessoas, e vamos supor, sobra 570 euros para você fazer tudo isso, para você colocar combustível no seu carro, para você pagar uma prestação de um carro se você tiver, para você sair, para você passear com a sua família, para você comprar roupas, sobra 570 euros para você fazer tudo isso e guardar alguma coisa, se é que você vai conseguir. Na Irlanda, vamos já, depois eu faço os comentários, mas pronto, na Irlanda, o salário mínimo aqui é 13,50 por hora. Se você trabalhar 40 horas semanais, que é um full time, que seria 8 horas por dia durante 5 dias na semana, que seria uma coisa normal, você vai receber limpo, já com os descontos, tudo à volta de 1.900 euros. 2 pessoas trabalhando, no caso, né, as mesmas pessoas trabalhando aqui receberiam 3.800 euros. E agora vamos para as despesas. Mas então, em Portugal ganha-se 1.800 e na Irlanda 3.800. Isso todo mundo já sabe, porque todo mundo sabe que o salário aqui é maior. Mas e os gastos? Será que compensa, não compensa? Vamos lá. O aluguel aqui eu coloquei 1.400 euros. 1.400 euros eu não pago, eu pago menos que isso. Mas eu quis colocar 1.400 porque eu sei que vai ter muita gente aqui que vai falar, ai, mas nossa, mas é mais caro, não sei o quê. Gente, eu não moro em Dublin, como eu já disse, eu não moro em cidade grande porque eu sei que cidade grande os aluguéis são mais caros mesmo. Eu moro em Castlebar, no interior da Irlanda, bem no interior mesmo. É uma cidade, não é tão pequena, é como se fosse a capital de um condado. E é no centro-norte, assim, de Portugal, da Irlanda. Uma cidade que tem bastante infraestrutura e eu optei por morar aqui, quer dizer, caí aqui, né, como eu caí em Leiria quando eu fui para Portugal, eu também caí aqui em Castlebar. Um dia eu posso contar para vocês por que eu vim para Castlebar, o que aconteceu para eu estar aqui. Mas pronto, se você tiver dúvidas sobre os aluguéis, daft.ie, é como se fosse o custo, o OLX aí, ou como chama, o Idealista, para você ver preço de aluguel. Mas eu coloquei aqui para nossas contas 1.400 euros de aluguel. Energia, telefone, óleo e TV. Por quê? Em Portugal eu coloquei energia, água, gás e telefone. Aqui na minha casa eu não tenho gás, aqui na Irlanda não paga água. E então eu coloquei outros gastos, que é o óleo para o aquecimento da casa, que apesar de não ser obrigatório, mas é muito mais confortável, e isso a gente não tinha esse conforto térmico. Apesar da Irlanda ser mais fria, eu me sinto muito mais confortável aqui em casa, porque aqui tem aquecimento, tem tudo, do que eu sentia muito mais frio dentro de casa em Portugal. Coloquei o óleo e a TV, que é uma licença que é obrigatória para você ter uma TV na sua casa, independente se você assiste, se você não assiste, se você só assiste Netflix, não importa, você tem que pagar a licença de TV, é 160 euros por ano. 160 euros por ano, então eu coloquei porque a gente tem TV aqui em casa. Esses gastos todos, né, em 12 meses, deu 250 euros por mês. Então, vamos ir somando, depois eu vou fazer a conta pra vocês. Seguro dos carros. Aqui,
eu e o Dário paga de seguro de carro 140 euros por mês. É 70 euros do carro dele e 70 euros do carro meu. Bem diferente dos 15 euros que eu pagava em Portugal, né? E isso 70 euros porque a gente tem a carta portuguesa e porque a gente conseguiu trazer o bônus da seguradora de Portugal para cá. A gente pediu para a seguradora e um dia eu posso explicar isso para vocês se vocês quiserem, porque o seguro de carro aqui é muito caro. E se você tiver essa carta, você consegue um bom desconto. Então, eu e ele paga 140 euros por mês de seguro de carro. E as despesas no supermercado, gente, pasmem, são os mesmos 400 euros. Porque a mesma coisa que eu gastava no supermercado em Portugal é o que eu gasto aqui na Irlanda. Tem coisas que são até mais baratas aqui, lógico que tem coisas que são mais caras, mas eu sempre compro as coisas que são mais baratas, nunca vou pelas mais caras. O que muita gente tem de carne vermelha, frango, é o mesmo preço, gente. Depois, um dia, se vocês quiserem que eu comprove isso que eu tô falando, eu mostro pra vocês. Mas, assim, muita coisa é barata em Portugal, muita coisa é barata aqui. Você tem que saber, se você tá morando aqui, você tem que comprar o que é barato aqui. Se você tá em Portugal, você tem que comprar o que é barato em Portugal, né? É só uma questão de gerir as suas finanças. Mas eu também gasto 100 euros no mercado por semana aqui na Irlanda. E isso, gente, totalizando, se eu não tô em erro, fiz as contas aqui na calculadora rápido, se tiver aí algum erro, vocês deixam aqui nos comentários. Deu um total de 2.190 euros de gasto fixo aqui na Irlanda. Bem diferente dos 1.230 de Portugal. Então, aqui a gente realmente gasta 2.190 por mês de gastos. Só que, como a gente já tinha falado antes, o salário é 3.800, o mínimo para 2 pessoas. O que significa, gente, que a gente tem aqui uma sobra. Deixa eu só calcular aqui outra vez, porque eu acho que 3.800 menos 2.190. 1.610 de sobra por mês. Sobra que ainda você vai usar para fazer seu lazer, comprar roupa, combustível no seu carro, né? Gastar com transporte, seja lá qual que você tenha. No caso, em Portugal, eu e o Dário tinha um carro cada um e aqui a gente também tem um carro cada um. Então, como se diz, dá para comparar na mesma. Gente, aí eu fiz aqui umas contas bem rápidas. Se você, em 2 pessoas, trabalhando em Portugal, consegue pagar suas contas e te sobrar 570 por mês, e aqui na Irlanda você também, ganhando o salário mínimo, você consegue sobrar 1.610 por mês, mesmo com o custo sendo quase o dobro de Portugal, eu acho que a gente já não tem aí muita discussão sobre se compensa ou não compensa, né? Aí vem outras questões. Anualmente. Aqui na Irlanda as coisas são muito anual, então eu fiz a conta só para você saber. Em Portugal, anualmente você teria uma sobra de 6.840 euros, enquanto aqui na Irlanda você teria uma sobra de 19.320 euros. É uma diferença de 12.480 euros por ano. Mais ou menos 1.000 euros por mês a mais morando aqui. Existem outras coisas que você pode incluir nessa sua decisão? Lógico. Eu aqui vim para falar de mito financeiro, porque quando eu tava saindo de Portugal, eu falei, olha, gente, eu tenho que ir, eu vou... Primeiro que eu quis vir para cá por causa do inglês e tudo mais, né? Porque eu já tava na Bélgica e a Bélgica também é mais ou menos esses mesmos custos e esses mesmos gastos e recebimentos, só que lá a língua era totalmente... Eu tava numa região que falava Dutch, né? Que é tipo holandês, então eu quis vir pra Irlanda para melhorar o inglês e... Porque, quem sabe, futuramente eu volte para Portugal e tendo inglês, eu posso conseguir um trabalho melhor. Mas, para dizer o quê, gente? Que, além de financeiramente falando, existem questões, como, por exemplo, clima. Não dá nem para comparar. O clima de Portugal é muito melhor que o clima da Irlanda. Aqui é muito perigoso a pessoa ter uma depressão, porque hoje tá um dia de sol maravilhoso, o Dário tá ali acendendo a churrasqueira pra gente assar uma carne, mas assim, isso é um dia em 40. Então, assim, aqui tem muitos dias de chuva, aqui é muito frio, aqui é muito úmido, sabe? É bem deprimente mesmo. Apesar que as pessoas aqui, eu acho que elas são muito mais acostumadas com esse clima e elas saem na rua. Tem um jogo de futebol, aqui eu moro perto de um estádio, né? Aí tem jogo de futebol, as pessoas todas com capa de chuva e vão, e as pessoas correndo na rua, vão pra academia, pro ginásio, né? Vão fazer as coisas. Enquanto eu me lembro que em Portugal, no inverno, todo mundo bem fechadinho. Às vezes a cidade parecia assim, cidade fantasma, né?
E aqui eles já são, tipo, eles não conhecem outra realidade, então eles vivem muito bem, né, nesse clima. A gente não, eu falo por mim, eu já, sim, passei dias difíceis aqui, mas tem a questão da família. Eu acho que, como eu falei no começo do vídeo, se você já deixou sua família no Brasil, para você deixar Portugal para outro lugar é indiferente. No meu caso, a minha família já estava em Portugal, então se você já tem família em Portugal, é complicado. E é você colocar, gente, numa balança. Não é fácil imigrar pela segunda vez. Quando a gente, é o que eu falei num vídeo anterior que eu fiz, quando a gente sai do Brasil, a gente sai com aquela expectativa, aquela esperança, aquela coisa maravilhosa, vamos, vou vencer, eu trabalho em qualquer coisa, eu faço qualquer coisa, aquela coisa. Quando a gente chega em Portugal, a gente vê como é difícil. E depois que a gente se estabiliza em Portugal, porque, por exemplo, esse vídeo eu devo estar falando na maioria para pessoas que já estão em Portugal há algum tempo, que provavelmente já têm a nacionalidade ou já está em processo de ter a nacionalidade, porque para vir morar na Irlanda, como muitos já sabem, você tem que ter nacionalidade, porque o processo de visto aqui dá para fazer? Dá para fazer, principalmente dependendo da profissão. Mas é muito mais complicado. Então eu acho que esse vídeo tá sendo muito direcionado para as pessoas que já estão morando em Portugal, ou que as pessoas que falam, eu vou ficar em Portugal por um tempo, até conseguir os documentos para depois sair. E Portugal, gente, é um pedaço do Brasil, né? Portugal, a gente brinca que é um estado brasileiro, você tem tudo aí, atualmente já tem, tipo, comida, pessoal, igreja, tudo que você teria no Brasil, praticamente você já tem em Portugal. E aqui e outros países da Europa pode ser uma realidade diferente. Agora, vamos falar assim, matematicamente, sem pensar em emoções e essas coisas, vale a pena. Financeiramente, não há o que falar, vale a pena. Se alguém te falar o contrário, é porque a pessoa ou ela não teve experiência, ou talvez ela teve uma má experiência, porque eu me lembro, gente, eu me lembro muito, todo mundo falava, não vale a pena ir morar fora, não vale a pena, porque você vai ganhar mais, mas você vai gastar mais e não vai valer a pena. Só que os portugueses, os jovens portugueses, os que acabaram de se formar e muitos outros portugueses, eles não estão em Portugal, eles estão lá fora. E quando você olha aí na rua da sua casa, ou quando você chega o verão, né? Quando, não sei se você já teve a oportunidade de ir para o Algarve ou os lugares turísticos, tem bastante portugueses que moram fora. Porque Portugal, para quem mora fora, é o paraíso. Eu tive em Portugal semana passada, tive em Nazaré, e aí eu, pagar 70 cêntimos num café, pra mim, nossa, que maravilha, eu me senti rica. Por quê? Porque aqui custa 5 euros um café, 3,80, vai. Mas vamos supor, isso sim é muito mais caro. Só que, por exemplo, na minha vida não faz diferença, porque eu tomo café em casa. Eu não tomo café na rua. Eu não fico nos cafés, entendeu? Então, assim, pra mim, se o café em Portugal custa 70 cêntimos e aqui custa 3,80, eu não vou deixar de morar aqui por causa disso. Porque isso sim é uma coisa que realmente é muito mais caro, comer na rua. No McDonald's, nem tanto. No McDonald's eu acho que é quase o mesmo preço. Mas vamos supor, como se diz, estão me ligando. Um fino, né? Uma Imperial em Portugal que custa 1,50. Aqui, uma Pint, que é aquela Guinness grande assim, ela é grande, custa 5 euros. Então, assim, se você for sair pra beber, se você quiser encher sua cara na rua, aqui na Irlanda vai ser muito mais caro. Mas se essa não é a sua realidade, se você quer trabalhar, comprar suas coisas e, entendeu? Você vai sair uma vez por mês pra comer alguma coisa na rua, então assim, não vai fazer tanta diferença. E por isso que Portugal é tão bom pra quem mora aqui. Porque eu fui, um prato feito em Portugal, uma comida, sei lá, 10 euros, 12 euros. Pra mim isso é super barato, porque aqui custa 20, 25. Mas isso sim é mais caro. Agora, o supermercado, o arroz, o feijão, a carne, o ovo, eu diria que é elas por elas. E o salário é muito maior. O que muda realmente, gente, é aluguel, que isso você é obrigatório a pagar, né? Se você não for morar na casa de ninguém que você conhece, você tem que pagar o aluguel, muito mais caro. Seguro de carro é bem mais caro. E é isso, o preço do combustível não é tão diferente, o preço do supermercado não é diferente. Para ir no médico, talvez você vai pagar um pouco mais, mas também eu acho assim, depende, né? Se você já tem um problema de saúde, se você não tem, aí você tem que fazer as contas por você mesmo, tá bom, gente? Vou fazer esse vídeo só até aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais alguma coisa sobre segunda imigração, quiserem mais saber alguma coisa sobre a Irlanda,
como que foi o processo de documentação que eu fiz aqui, as coisas, curiosidades, deixa aqui nos comentários, gente. É como eu falei, eu já tinha até desistido de gravar vídeo pro canal, mas às vezes eu acordo com vontade, então assim, não vou fazer nenhum compromisso de quando vai ter outros vídeos ou não, mas deixa aqui nos comentários que às vezes eu me animo e venho aqui falar com vocês. Se você está nesse processo de pensar em imigrar novamente, eu desejo toda a sorte do mundo, que Deus ilumine a sua mente e você tenha a melhor decisão. E como eu disse no outro vídeo, não se acomode se você não estiver bem acomodado. Se você tá bem em Portugal, vive tranquilo, tem seu trabalho, tem sua vida linda, fica aí porque é muito gostoso. Eu também faço planos de voltar para Portugal, não penso em ficar aqui para sempre. Mas se você quer conquistar alguma coisa, talvez seja necessário um novo sacrifício, né, gente? A gente que já saiu do Brasil, a gente já é muito corajoso e eu espero que vocês nunca se acovardem diante dos desafios da vida. Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!